lá, esse daqui, né? Tá bom. Então, a gente, na aula, né, na videoaula, tem um bem parecido com esse, né? É bom que a gente já explora um pouco do conceito, né? Geralmente, o limite, a gente calcula o limite, vou fazer aqui no cantinho, então, um rascunhozinho aqui. Quando a função é contínua, né? E aí a função contínua são as funções elementares, nós discutimos nas aulas a noção de função contínua, né? Então, quando a função é contínua, né? Então, calcular o limite da função contínua para quando x tende a um ponto, por exemplo, x0, basta calcular a função no ponto. Então, até aqui, para funções contínuas, calcular o limite não tem nenhuma novidade, é calcular a função no ponto aqui, tá? Agora, existem situações, e de fato nós vamos ver que são as situações interessantes, é quando a função não é contínua, na verdade ela não é nem definida no ponto onde está calculando o limite. Por exemplo, né, essa função x ao quadrado, se a gente olhar a função f de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quem é o domínio dessa função, né? Tá? Para qual valor a gente pode calcular essa expressão? Podemos calcular para todos os números reais, exceto aqueles que faz o denominador zero, né? Não podemos dividir por zero. E o denominador fica zero quando x é igual a 2. Então, o domínio é todos os números reais, exceto o número 2. Então, basicamente, se a gente olhar a reta real, né? Desenhar a reta real, o que acontece é assim, ó. O ponto 2 ele é de alguma forma uma espécie de região que vão acontecer coisas, né? Que tipo de coisas vai ficar mais claro nas próximas aulas. Mas, por exemplo, se esse aqui for o ponto 2, a gente pode calcular a função em todos os números reais, exceto nesse ponto 2 aqui, tá? Porém, esse ponto 2 ele é um ponto que é extremidade, né, do intervalo que compõe o domínio da função, né? Então, o intervalo é a união dessas duas semirretas e, dessa forma, a gente pode se aproximar do ponto 2 por dentro do domínio da função em ambos os lados, tanto pela direita, tanto pela esquerda, tá? Então, a ideia, né, eu costumo brincar até com os alunos e dizer o seguinte, o ponto 2 é uma espécie de, entre aspas, precipício, né? Então, como estava discutindo, né, o, o ponto 2 aqui onde a gente não consegue calcular o domínio dessa função. Oi, só um minuto, tá? Não tô, né? Quando caiu, eles tiram a tela também. Vamos esperar. Agora foi, né? Estão vendo agora, né? Estão vendo? Sim. Tá. Bom, então, vamos lá. É... A função é essa aqui, x ao quadrado menos 4, x menos 2, tá? E quem é o domínio dessa função, então, né? O domínio dessa função é todos os números reais, exceto 2, tá? E, então, o domínio dessa função ele é constituído de duas semirretas, né? Todos os números à esquerda do 2 e à direita do 2 fazem parte do domínio, exceto o 2. Então, eu costumo falar que o 2 é uma espécie de precipício,
tá? Entre aspas, né? A gente pode se aproximar do 2, mas nunca pode se jogar do precipício, né? Como se você estivesse em cima ali do precipício, você pode chegar bem pertinho ali do... Pode se aproximar, mas nunca pode se jogar lá, né? Então esse ponto 2 aqui, onde a função não é definida, é como a gente pode se aproximar dele tanto quanto a gente queira, mas a gente nunca pode assumir o valor 2. O x, né, de fato, nunca assume o valor 2, porque o 2 não é um ponto do domínio, tá? Mas é um ponto que a gente pode se aproximar dele tanto pela direita, tanto pela esquerda. E é esse ponto que vai ser interessante para calcular o limite, tá? Então, o que acontece nessas situações é que se a gente substituir, simplesmente vir aqui e substituir, né? Se a gente chegar aqui e substituir o 2, a gente obtém 2 ao quadrado menos 4 sobre... Até aqui tudo bem, né? No numerador. Ficaria 4 menos 4, que é igual a zero. Zero no numerador não tem problema. O problema é zero no denominador, né? Então fica 2 menos 2, que ficaria zero, e é zero sobre zero, tá? E o problema, então, é esse zero aqui no denominador, tá? Eu vou ficar indo e vindo para saber se eu não caí, tá? Então, o problema é o zero no denominador. O que que significa quando acontece isso, né? Esse zero sobre zero. Num primeiro momento, significa que a gente não conseguiu calcular o limite só. Não que o limite não existe, tá? Não fomos capazes de calcular o limite substituindo, porque a função não é contínua nesse ponto. Na verdade, é nem questão de avaliar a continuidade. Ela não é nem definida no 2, tá? Então, o que acontece é que, em geral, nos exercícios que aparece, e quando pede para a gente calcular esse tipo de limite aqui, a gente precisa desenvolver essa expressão que está aqui dentro. Então, a expressão x ao quadrado menos 4, essa é bem clássica, tá, gente? Ó, x ao quadrado menos 4, x menos 2, tá? Essa é bem clássica, apareceu na aula. A gente usa uma regrinha que é essa daqui, ó. Se você tem um número a ao quadrado menos b ao quadrado, é o que a gente chama de diferença de quadrados, a gente escreve isso, podemos escrever isso, né? Como a mais b vezes a menos b, tá? Então é o que a gente chama de diferença de quadrados. E basicamente essa é a regrinha que a gente usa aqui e resolve o problema. Porque, ó, x ao quadrado menos 4, x menos 2. A gente escreve então x ao quadrado menos 4, ó. A gente escreve como x menos 4, x mais 4. Desculpe, né? Apague aqui. Vou fazer mais uma diferença de quadrados, né? Então a gente escreve antes ainda aqui como x ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4, né? Tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Ó, a gente escreve x ao quadrado menos 2 ao quadrado, dividido por x menos 2. Então, quem que é o a aqui, né? O a é o x e o b é o 2, tá? Então, no numerador fica x menos 2, x mais 2. Eu estou usando só em cima, tá? Ó, eu estou usando só no numerador, ó. Então, se eu escrevesse aqui, ó, x ao quadrado menos 2 ao quadrado, seguindo essa regrinha aqui, eu posso escrever x menos 2 vezes x mais 2, tá? Ó. E aí o denominador eu estou só copiando embaixo, estou deixando ele paradinho ali, x menos 2. Ok? Agora eu cancelo esse x menos 2, cancela aqui, obtenho x mais 2. Tudo bem essa passagem? Tudo bem essa regrinha que eu estou usando aqui? Vocês perderam na regrinha? Ó. Ó, vamos fazer aqui embaixo, depois eu volto pra cá. Ó. Vamos só
só olhar para a regra, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Se a gente fizer a igualdade é, né, que isso é a mais b vezes a menos b. É a diferença de quadrados, chama isso. Tá? Olha, vamos olhar para essa daqui então. A mais b vezes a menos b. Vamos desenvolver isso então. Ó, vamos usar a distributiva. Então tem que ser a vezes a, que fica ao quadrado, a vezes menos b. Então fica menos ab, tá? Agora vamos para o outro. Ó, b vezes a, né? Então mais ba e b vezes menos b. Então fica menos b ao quadrado. Ok? Então aqui temos a ao quadrado menos ab mais ba é a mesma coisa que ab. Menos b ao quadrado, tá? Comutativa da multiplicação. Agora, menos ab com mais ab, corta, corta. Isso fica igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? Então, ó, a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. É essa a regra que a gente usa, diferença de quadrados. Tudo bem essa a regrinha? Tudo bem? Aqui? Aqui? Então, tá vendo? Nós usamos a regrinha aqui para x menos 4, né? 4 é igual a 2 ao quadrado, então fica x ao quadrado menos 2 ao quadrado, tá? Vou calcular o limite aqui, então, ó. Vou fazer aqui a conta, ó. Vou vir para cá, ó. Então, o que a gente faz, ó? Como é que a gente deve fazer essa conta, então? Podemos fazer assim, ó. Limite de quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, né? Ele fez um triângulo aqui. Só um minutinho. Isso. Tá? É esse o limite, né? E aí eu quero fazer a conta aqui para vocês entenderem o seguinte. Algum erro que é bem comum, assim, quando a gente começa a estudar limite, primeiro, isso daqui é uma expressão, tá? Então ela tem que se manter. Por mais que você descobriu aqui que você vai usar o x menos 4, x menos 2, x mais 2 aqui em cima, né? Ó. Então, x ao quadrado menos 4, você quer colocar x menos 2 vezes x mais 2, usando aquela regra, né? E aqui embaixo você deixa o x menos 2, tá? Você não pode fazer isso aqui direto, tem que escrever o limite, tá? Então, sim, pode. Pode, mas veja só. Então vou fazer, esse é o segundo modo. Então deixa eu só terminar esse. Agora eu corto esse com esse aqui. Isso fica igual. Deixa eu tirar essa opção que ele completa. Isso. Tá. Então, ó. Aí eu corto esse com esse. E aí copio de novo o limite de x sobre para x tendendo a 2. Como eu cortei, ficou x mais 2. Tudo isso é uma igualdade, tá? A igualdade aqui, as igualdades vão se mantendo, tá? Isso aqui fica igual, então, agora sim, ó, x mais 2 é uma função contínua. Eu posso substituir o 2 aqui que não vou ter problema. A divisão por zero acabou aqui, ó, tá? Então, agora sim eu venho aqui, 2 mais 2, isso fica igual a 4, tá? Essa é uma possibilidade. A outra é a que vocês acabaram de observar. Podemos simplesmente escrever, né? X sobre 2
x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é igual. Aí você pode vir aqui embaixo, se quiser, e fazer aqui no cantinho, né, ó. X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é igual. Aí você usa, né, x menos 2. Aí é até interessante fazer isso quando assim, se a simplificação fica bem grande, né. Às vezes tem bastante contas. Pode fazer para não ficar copiando o limite toda hora. Aí você cancela, cancela aqui. Você já percebeu, então, que x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é igual a x mais 2, tá? E por que você pode fazer isso? Porque o limite para quando x tende a 2, isso daqui é igual para quando x é diferente de 0, né? X é diferente de 2. É exatamente o caso aqui. Então você pode vir aqui agora, limite de x sobre tendendo a 2, de x mais 2 é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Tá? O que você não pode fazer? O que você não pode fazer é isso aqui, ó. Limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 para x tendendo a 2. O que você não pode fazer é isso aqui. Então, isso aqui é igual a x menos 2, x mais 2 sobre x menos 2. Esqueceu o limite aqui, ó. Tá? Você percebeu? Corta, corta. X mais 2. Então, isso aqui é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Isso é errado, tá? Eu fiz até de vermelho aqui. Isso daqui é errado. Tá? Então, você só tira o sinal do limite quando você calcula, quando você substitui aqui, ó. Quando você pôde substituir. Aí, nesse passo daqui para cá, o sinal de limite sumiu. Mas aqui, ó, é errado. Eu tenho que continuar mantendo o limite. Tá? É muito comum no início, quando a gente começa a estudar limite, fazer isso aqui, ó. Tá? A gente percebe uma simplificação e de repente vem e faz esse passo aqui. Tá? Entenderam então, gente? Saiu, deu para entender mais ou menos aonde que entrou a dúvida? Oi. É, sim. Não, né? Porque olha só, ó só. Suponha que a gente tá uma conta assim, ó. Olha só, vamos fazer aqui um rascunho, ó. Suponha que você tem aqui 6 dividido por 2. Eu posso escrever o 6 como sendo, por exemplo, 2 vezes 3 dividido por 2. Tá? Para mim cortar, o numerador e o denominador aqui tem que ser iguaizinhos. Tá? Tem que ser iguais, ó. Tem que 2 com 2. E aí fica 3, tá? Então lá a gente tinha x menos 2, x mais 2, são coisas diferentes. X menos 2 é uma coisa, x mais 2 é outra. E x menos 2. Então, x menos 2 aqui é igual a x menos 2. Então, a gente corta x menos 2 com x menos 2. Na verdade, você divide dois números iguais, né? Quando você divide 2 por 2 é igual a 1, né? Quando você divide x menos 2 por x menos 2 é igual a 1. E o 1 é neutro na multiplicação, então isso fica só x mais 2. Tá? Então, para cortar em cima e embaixo, tem que ser iguais. Tem que ser igualzinho, uma cópia do outro, tá? Inclusive, se tivesse menos, por exemplo, se fosse assim, ó, 2 vezes menos 2 vezes 3 dividido por 2, você corta o 2, mas o sinal de menos tem que deixar. Menos 3, tá? Se fosse menos 2 vezes 3 com menos 2, aí você corta menos 2 com menos 2. Aí o sinal também, isso fica igual a 3. Tá? Tem que ser iguaizinhos, em cima e embaixo tem que ser iguais. Tá bom? Então esse é o primeiro truque que aparece, né, no limite. Então, por exemplo, se fosse aqui, ó, limite de x menos 9, x ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3 para x tendendo a 3. E aí? Me ajudem, o que eu faço?
Então, na verdade, a regra tanto faz em cima ou embaixo. Na aula, se eu não me engano, a gente usou embaixo, né? A regra, o que vale é a forma. Nós temos que olhar, por exemplo, ó, x menos 3 não é uma diferença de quadrado, x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então aqui embaixo não dá para usar nenhuma regra. Tá vendo? Não tem, aqui embaixo não dá para fazer nada. Agora em cima, né, ó, x ao quadrado menos 9, ainda mais se a gente observar que 9 é 3 ao quadrado, aí fica interessante, né, ó, diferença de dois quadrados. Então isso fica x menos 3, x mais 3. E aí você vê que foi feito para encaixar, né, ó. X menos 3 com x menos 3 embaixo corta. Entendeu? Por que que eu estou usando em cima e não embaixo? Tá? Se fosse o contrário, vamos ver. Se fosse o contrário, também daria problema, né, ó. Problema assim, para x tendendo a 3, se eu tivesse invertido, agora é outro limite, ó. X menos 3 dividido por x ao quadrado menos 9. É outro problema agora, são duas funções diferentes, tá? X ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 é uma função. X menos 3 dividido por x ao quadrado menos 9 é outra função. Tá? Como é que calcularia o limite aqui desse segundo caso aqui? Aí a gente usa a regra embaixo. Vamos calcular os dois limites. Vou fazer o de cima primeiro, ó. Então isso fica limite para x tendendo a 3. Tem que escrever o x tendendo a 3, não pode esquecer, tá? X ao quadrado menos 9, x menos 3, vezes x mais 3, dividido por x menos 3. Corta x menos 3 com x menos 3, isso é igual a limite de x mais 3, quando x tende a 3. Ok? E isso fica igual, deixa eu apagar aqui então. Isso fica igual. Agora eu, ó, perceba que depois que eu cortei aqui, tá? Você riscar é opcional, tá? Fazer o cortinho aqui. O importante é esse passo aqui. Depois que ficou x mais 3, eu posso substituir o 3. X mais 3 é uma função contínua, né? É o correto. 3 mais 3 é igual a 6. Tá? Se fosse aqui, o segundo limite. Agora eu teria que usar embaixo, ó. X menos 3 sobre... Agora eu não posso usar em cima. Aqui em cima eu tenho x menos 3. Agora embaixo eu posso, ó. X menos 3 vezes x mais 3. Isso é igual ao limite de quando x tende a 3. Agora eu corto menos 3, menos 3. Quem fica em cima? E aí? Um só. Tá? Perceba que agora, quando eu coloco 3 aqui, eu fiquei com um mais embaixo. Então eu posso colocar 3 aqui que não zera. Né? Então fica, por exemplo, 1 sobre 3 mais 3, que é igual a 1 sobre 6. Tá? Vixe, não, muda bastante o gráfico. Por exemplo, o que está acontecendo aqui, que essa função aqui, né, nesse caso, o limite existe e vai para 6, né? Tem uma superficialidade aqui, e aqui vai para 1 sobre 6. Se você fizer no GeoGebra, os dois gráficos, você vai ver que muda bastante, tá? Na verdade, esse caso aqui, quando o limite existe, né, significa que a função, ela, quando a gente calcula nesse caso aqui, que o limite existe, significa que a função, ela deveria ser contínua, ela não é simplesmente por um preciosismo, né? Tá? Nesse caso, por que que ela não é contínua? Qual que é o preciosismo? O preciosismo foi definir a função como sendo f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, em vez de definir somente como x mais 3. Tá? O preciosismo ficou na fórmula da função. Tá? Se fosse x mais 3, ela seria contínua. Em geral, os casos interessantes que nós vamos começar a discutir é quando o limite,
na verdade, ele não existe, né? Ou quando o limite vai para infinito, ou seja, quando a gente se aproxima desse ponto, ela fica muito grande. Vai ser o assunto da próxima aula, tá? Tudo bem então, gente, essa regrinha? Eu coloquei essa regra, tá? Pra gente discutir na aula. Mas se você pegar um livro de cálculo, por exemplo, do Guidorizi, tem um monte de regra para você calcular vários limites. O importante é que a gente entende pelo menos uma, ter a essência e ser capaz de, né? Mas aí pode aparecer diversos tipos de simplificação, é, diferenças pode aparecer termos cúbicos e coisas desse tipo que já fica mais técnico, tá? Mas a ideia aqui era para dar uma noção de que às vezes não é simplesmente chegar e substituir para calcular o limite, precisa às vezes fazer alguma simplificação algébrica para chegar no resultado. Mais alguma dúvida, gente? Sim. Tá. Tem duas ideias, né? A primeira é essa quando ele existe, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, assim, tem duas ideias. A primeira é se ele existe, então vamos fazer aqui uma discussãozinha interessante. Então, o limite. Tem duas possibilidades aqui. Então, a primeira é ele existir. E a segunda é ele não existir. E aí, isso está relacionado com continuidade também, tá? Que seria, sim, ela é contínua, e não, ela não é contínua, tá? Então, basicamente, a ideia do limite é assim, a gente está estudando funções, né? Então, o que a gente estudou até agora? Nós fizemos uma matemática básica, né? Para relembrar as coisas do colégio, e depois começamos a estudar essa coisa aqui que se chama funções, tá? E funções, por que a gente estuda funções? Por que é interessante estudar funções? Porque funções descreve os fenômenos que acontecem nos diversos modelos que temos por aí, tá? Então, por exemplo, a maioria dos casos, né, até interessante destacar, a maioria dos casos a função, né, o f de x que a gente estuda, né, na maioria dos casos dos modelos, esse x é o tempo, tá? Então, o tempo passa, a gente quer saber o que acontece com o fenômeno que está acontecendo. Então, por exemplo, né, se você colocar um cubo de gelo em cima da pia e ficar observando, o tempo vai passar, você tem uma leve ideia do que vai acontecer, né? O que vai acontecer quando o tempo passar com o cubo de gelo em cima da pia? Hoje, por exemplo, vai derreter, né? E derreter muito rápido, né? Tá? Então, esse é um exemplo bobo. O outro exemplo mais interessante, é a variação de uma ação com o tempo. Então, você tem uma aplicação financeira, por exemplo, uma ação de alguma empresa, e o tempo vai passando, e o tempo aqui pra gente, né, pode ser desde segundos, tá? Pode ser segundos, minutos, horas, né? Desde das frações, né, mais pequenas, segundos, minutos e horas, tá? Como sendo coisas de maior dimensão, dia, meses, tá? Anos, semestres, e depende do que está em questão, tá? Então, a função, as funções é importante porque ela modela os fenômenos. Então, a variação de uma ação com o tempo é uma função, tá? O tempo vai passando, e o valor da função vai alterando conforme é o tempo. Um determinado horário do dia pode estar um valor, ou pode estar outro valor. No começo do mês pode estar um valor, depois no outro pode estar outro valor, e assim vai. Diversos fenômenos. A inflação vai variando com o tempo. Nesse caso, a inflação é medida mensalmente, né? Então, cada mês você tem a medida da inflação, né? E vai variando
E os diversos fenômenos são coisas que vão variando com o tempo. Existe também vários fenômenos que são funções não necessariamente do tempo, tá? Esse x não precisa ser necessariamente o tempo. Um exemplo interessante é, por exemplo, a função lucro, função custo, que nós vamos estudar uns modelinhos mais para frente. X aqui geralmente é o objeto que vai ser vendido, ou a quantidade de objetos que vai ser vendida. Então, por exemplo, numa fábrica, numa empresa que vende um determinado objeto, então quanto mais se vende, mais é o lucro. Então aí a função está variando com a quantidade de objeto vendido, tá? Então as funções é interessante porque ela modela os fenômenos das mais diversas áreas que a gente está a fim de estudar, tá? E dentre essas funções, voltando então aqui porque a gente está discutindo a questão do limite, tá? Eu posso dizer que existe duas situações. Se o limite existe ou se ela é contínua, ou se o limite não existe se ela é não contínua. Tá? Então essa função que a gente estuda, essa função f aqui, a função, tá? Então a primeira coisa que a gente gostaria que acontecesse com ela é que ela fosse contínua. Ou seja, que o limite existe. Aquele limite que a gente, o limite de f de x, né? Então o limite de f de x para quando x tende a x0, se isso aqui for igual a f de x0, né? A gente gostaria que esse limite acontecesse em todo ponto da função, que essa é a nossa definição de função contínua, né? Tá? Por que que a gente gostaria que isso acontecesse? Porque basicamente a gente pode entender de maneira bem grosseira que essas funções elas são bem, podemos dividir as funções em duas classes, né? A classe das funções boas e das funções ruins. As funções bem comportadas e as funções mal comportadas, tá? As funções bem comportadas são as funções que possuem limite. Que são contínuas, que possuem esse limite aqui, tá? São funções que não são contínuas. E por que que é interessante? Então, ou seja, dado uma função que está modelando algum fenômeno, você está estudando, sei lá, ações, aplicações financeiras ou qualquer outro fenômeno, e provavelmente isso é uma função. E a primeira coisa que você deseja é que essa função é contínua. Porque se essa função não for contínua, tá? Ela é mal comportada no sentido de que você não consegue prever o que acontece com você tem informações num determinado momento e você não consegue prever o que acontece ali próximo, tá? Na aula eu fiz, pois não? Exatamente. 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 Essa é a parte mais técnica, né? Porque se o gráfico dá um salto. Se o gráfico dá um salto, o que que significa na prática? Significa que o que você estava observando parou de acontecer. É como se você estivesse andando na rua e de repente acabasse o chão. Eu até fiz a brincadeira, eu gosto bastante de fazer o exemplo da temperatura, né? Eu falei na videoaula, né? Imagina se você saísse da sua casa agora e fosse na casa de algum amigo próximo aí, duas, três ruas, ou em algum bairro próximo, e chegasse lá. Agora tá um calor, né? Bem forte, né? Pelo menos na região aqui dos Campos Gerais, né? E no Brasil todo, né? Mas imagina se você saísse da sua casa e está, por exemplo, agora aqui uns 30 graus, você chegasse 3, 4 ruas para baixo da sua casa, na casa de um amigo, chegasse lá e estivesse 0 graus. Imagina que loucura seria a nossa vida, né? Isso significaria que a função temperatura não é contínua. A gente sabe que na prática isso não acontece, né? Se está 30 graus na sua casa, próximo à sua casa também vai estar 30 graus, tá? Em temperatura ambiente, né? Tá? Então, quando a função não é contínua, ela é mal comportada no sentido de que você não consegue, você perde a informação que você tinha naquele no momento, ou seja, o momento que você está não te dá informações para momento futuro ou passado perto daquele momento, ou seja, na prática, o que a gente tem, né, é o gráfico da função dando um salto. Então imagina que você tem a função aqui, um valor da função aqui, se ele dá um salto, significa que, por exemplo, você tem o valor da função aqui, no x0, você tem a informação aqui, você sabe quanto que a função vale aqui, né? Então aqui você tem, por exemplo, a informação desse valor.
Só que se no segundo seguinte, passinho para frente, vai mudar. Se ela der um salto, ela muda drasticamente o valor. Tá? É a brincadeira que eu acabei de falar, né? Como se você estivesse andando, de repente o chão sumisse, porque você está andando, você está vendo o chão e você vai dar o próximo passo, você espera que ali tenha ainda chão para você pisar. Então, se você a continuidade é como se de repente um passinho para frente, um instante de segundo à frente, a informação que você tinha sumisse. É claro que você pode ter, por exemplo, um buraquinho à sua frente. A informação pode variar um pouco, tá? Mas a ideia é que a função, se o gráfico não dá salto, então esse aqui é um exemplo de não continuidade, né? Então aqui não contínua, tá? Deu um salto. Agora, se a função não dá um salto, significa que você não, nesse ponto aqui, no x0, olha só, nesse caso a função é crescente. Para perto do x0 aqui, eu tenho um valor. Andei um pouquinho para frente, mudou um pouquinho, ele aumentou, né? Porque nesse gráfico é crescente, ele aumentou. Então não é o mesmo valor, houve uma mudança, mas essa mudança não foi brusca, não causou espanto em relação à informação que eu tinha no ponto x0. Então se eu conhecia o valor aqui no ponto L, no x0, por exemplo, aqui se fosse o f de x0, né, no caso, tá? Se eu sei o valor da função nesse ponto x0 e se ela é contínua, eu sei que próximo desse ponto a função pode mudar um pouquinho, mas não pode mudar muito a ponto de que o fenômeno que eu estou observando mudasse drasticamente. Por exemplo, a brincadeira do gelo que eu falei. Você tem uma pedra de gelo em cima da pia e você coloca ela lá e fica ali observando. Ela vai derreter, né? Você imagina que isso acontece, mas ela vai derreter vagarosamente. Você vai observando, ela vai derretendo. Agora, esse salto significaria que ela está em gelo e de repente ela, puf, em questão de você piscou, ela virou, derreteu completamente, virou no estado líquido, ok? E isso a gente percebe que não acontece, e de fato porque a temperatura, né, nesse caso a temperatura, esse fenômeno da pedra de gelo derretendo, significa que ela está variando com a temperatura ambiente, né, no caso, e, e essa temperatura, ela é uma função contínua, então a gente sabe que você vai piscar e a pedra ainda vai continuar, a pedrinha de gelo vai continuar ali ainda. Vai diminuir um pouquinho o volume, mas ainda vai estar ali, né? Você vai piscar, ela não vai sumir, ela ainda vai estar ali. Porque a gente tem, por exemplo, a ideia de que a temperatura é uma função contínua. Tudo bem, gente? Mais ou menos. Esse é assunto de gente grande, né? Já é coisa que a gente não estudou no colégio, não é coisa que a gente. Já é coisa um pouco mais sofisticada, né? Tá? Mas tudo bem, pelo menos a ideia é intuitiva, tá? Bom, o que eu preciso. Pode falar. O que, o que eu gostaria de destacar é assim, o nosso curso é um curso voltado para administração, contabilidade e economia, então é um curso, essa parte técnica, a gente deixa para um segundo momento para que você faça, fica a seu critério fazer um estudo mais avançado sobre isso. Na prática, tudo isso que eu falei, né, envolve conceitos matemáticos relevantes, aquela noção de proximidade, dado um epsilon, existe um delta, tal que se x menos x0 é menor do que delta, então f de x menos f de x0 é menor do que epsilon, aquela parte lógica. Eu expus isso para vocês na aula, falei mais como uma para vocês pelo menos terem visto aquilo uma vez na vida, tá? Então, na prática, o que a gente faz é pega o modelo, tenta observar essas propriedades e tenta tirar proveito da continuidade da função, tá bom? Bom, uma outra questão interessante. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sim, não? Então vamos lá. Uma outra questão interessante.
Se alguém quiser pedir algum exercício da lista do que fez lá, é só falar, tá, gente? Uma outra questão interessante ainda com essa pedrinha de gelo, né? Tá? Não gostaram da pedrinha de gelo? Tá bom, então. Imagina que é uma latinha de cerveja bem gelada. Melhorou o exemplo, né? Ou não? Não bebe, então imagina que é um cafezinho, tá? Vamos voltar pro gelo, então. Ó, tá aqui uma pedrinha de gelo, tá bom? O tempo vai passar, você colocou ela aí, o tempo vai passar, você espera que o que aconteça, né, com ela. Então vamos lá. Então vou fazer a pergunta de novo. O tempo vai passar, o que vai acontecer com essa pedrinha de gelo? Vou colocar aqui. Derreter. O tempo vai passar, ela vai derreter. Alguém acha que ela não vai derreter? Não, né, professor? Com esse calor que tá, é claro que ela vai derreter, né? Sim, a ideia é que ela vai derreter. Mas e se, em vez de colocar essa pedrinha de gelo na pia da sua casa, colocasse essa pedrinha de gelo lá no Polo Norte? Temperatura congelante. Se a gente sentasse lá no Polo Norte, colocasse a pedrinha de gelo e observasse, ela vai derreter? Daí não, né? Tá? Da mesma forma, se fosse um cafezinho agora, vou repetir a pergunta. Agora com cafezinho. Tá aqui uma xicrinha de café, tá? Tá até saindo aqui uma fumacinha. O tempo vai passar, o que vai acontecer com esse café? O que acontece com o café quando o tempo passa? Esfria. Alguém acha que ele não pode esfriar? E se a gente estiver tomando café sentado do lado de um vulcão? Sei lá, por algum motivo a gente resolveu tomar um café do lado de um vulcão. Ele ainda vai esfriar? Agora pode ser que não, né? Concordam? Então, gente, o que está acontecendo aqui, essa brincadeirinha aqui, está nos dizendo algo bem interessante sobre limite. Está dizendo que quando o tempo passa, a temperatura, na verdade, não é que o café esfria ou que o gelo derrete. Na verdade, o que vai acontecer, essa temperatura vai, no limite, se aproximar da temperatura ambiente. Então, se nós tivermos num lugar onde a temperatura é 200 graus, vamos colocar lá 30 graus abaixo de zero, né? Vamos colocar 10 graus abaixo de zero, menos 10 graus Celsius. É para essa temperatura que o gelo a temperatura vai acontecer, tá? E o café, se tivéssemos um lugar a 70 graus, a temperatura, ou talvez mais, né? Vou colocar aqui 300 graus. Vou colocar 150 graus. Aí já teria evaporado todo o café, né? Na verdade, o que acontece, o limite da temperatura aqui, né? Quando o x cresce, vou colocar assim, x ir para infinito, quando ele vai crescendo, na verdade ele vai para a temperatura do ambiente. Então, esse é o primeiro fenômeno que a gente começa a perceber quando se estuda o limite. Então, primeiro, o limite de uma função depende das características do objeto, depende da característica do lugar. Então, quando o tempo passa, em geral, esse modelo vai convergir para algum lugar, tá? E é isso que interessa para a gente. Então, por exemplo, se nós quiséssemos tomar um café e tivéssemos indo na direção de um vulcão a 150 graus, a gente sabe que a água ali a 100 graus Celsius ela já começa a evaporar, né? Então seria interessante a gente tomar esse café antes de chegar no vulcão, porque ao chegar lá a água teria toda evaporado, tá? Então, o fenômeno
que a gente estuda, o limite nos dá uma intuição, uma noção do que vai acontecer com esse fenômeno quando o tempo passa ou quando o tempo se aproxima de algum lugar, é, digamos assim, que a gente pretende estudar, tá? Então o limite tem essa característica de nos dar informação da função além do que o gráfico, além as técnicas que a gente tem até agora pode nos dar. Tá? O que a gente tem até agora? A gente faz o gráfico das funções elementares, sabe dizer se ela é crescente, sabe dizer se ela é decrescente, e agora nós temos uma ferramenta um pouco mais forte que nos diz informação do que vai acontecer lá na frente ou o que aconteceu no passado. Tá? Então essa é a essência da noção de limite. Tá? Então por que é importante limite? Eu estou fazendo a aula de hoje, dando uma enrolada para que você estude, coloque a matéria em dia, estude as duas aulas anteriores, porque todos os conceitos que vai vir agora, eu ainda posso, eu fiz uma brincadeira aqui, né? Eu falei, então dado uma função, então a gente espera que pelo menos ela seja uma função contínua, né? Tá? Mas ainda dá para esperar mais, tem coisas ainda melhor do que contínua. Existe ainda uma coisa ainda melhor, tipo assim, nossa, ela é contínua, já está interessante. Mas fica ainda mais interessante se essa função tiver uma coisinha que chama derivada. Se ela for derivável, que a gente fala. Tá? Então, existe ainda uma noção mais interessante que função contínua, que diz que a função ainda é melhor, interessante no sentido de dizer que essa função se comporta ainda melhor, tá? Como do que uma função contínua. Eu posso dar um exemplo bobo, dentre as coisas bobas que eu estou falando. Eu posso dar um exemplo bem bobinho, mas que teve uma utilidade imensa, né, na prática. Bom, se você há uns anos atrás, vamos colocar aí talvez uns 5 anos atrás ou 10 anos atrás, você fosse ouvir música, você ia lá e comprava um CD. Você ia lá e comprava o CD do seu cantor preferido, né? Tá? E quantas músicas tinha num CD? Quem já comprou um CD ou quem tem CD em casa, quantas músicas tem um CD? Quantas músicas cabem num CD? 300 músicas? Não sabem o que é CD? Só estão no streaming? Sabem? Já compraram CD na vida ou não? CD que eu digo na versão antiga, né? Vinha ali no máximo umas 15 músicas, algo em torno de 10 a 15 músicas. Não era isso? Aí depois veio o tal do MP3, que era um outro formato de música. Quantos MP3 cabia num CD? Quem já gravou aí um CD de MP3 antigamente? Nem sabe no que eu tô falando ou sabem? Um CD de MP3 cabe mais ou menos do que 10 ou 15 músicas. O que vocês acham? Bem mais, né? Não sei, mas chega a caber talvez 100 músicas, né? E hoje nós temos aí o streaming. Não sei se é assim que escreve. Bom, desculpe aí o erro, se caso eu errei, né? Tá? Ou seja, você não tem que baixar nada, você escuta a música no tempo real, né? Quase que em tempo real, né? Tá? Bom, o que fez essas coisas acontecerem, de maneira bem grosseira que eu vou dizer aqui, tá? Foi um fato simplesmente de esse aqui, ó. Se a função, imagina que esse daqui é o gráfico de uma função, esse primeiro, e esse segundo também é o gráfico de uma função. O que difere esses dois gráficos? Olhando assim, qual que é a diferença dos dois gráficos? É, isso aí. Um tem um bico, né? E o outro não, né?
tá? E sabe o que é a diferença disso? Que se ele não tem um bico, eu posso vir aqui, nesse caso aqui que ele não tem um bico, que ele vem bem bonitinho, que a gente chama de suave. Ele vem bem suave, assim, sem nenhum bico. Ele faz aqui essa coisinha suave. Eu posso vir aqui e colocar uma reta, que a gente chama de reta tangente. Posso deitar uma reta aqui. Ela vai deitar bonitinha aqui em cima. E vai ficar paradinha aqui. Agora olha esse segundo caso. Se eu tentar deitar uma reta aqui, ele tem um bico. Essa reta provavelmente poderia cair. Poderia ter uma outra reta aqui. Poderia ter uma outra reta aqui. E que isso tem a ver com CD MP3 Stream? O que tem a ver é que se isso daqui for o gráfico de uma... Se você tivesse que escolher uma função para estudar na prova, qual que você escolheria aqui nesse primeiro exemplo? Você escolheria essa função aqui azul ou a função vermelha que é uma reta? Qual que parece ser a mais simples de estudar? A reta, né? É exatamente essa a ideia. A reta é uma função mais simples, do tipo ax mais b, né? Tá? Essa função aqui eu não faço... Eu fiz um desenho assim, mas não sei se é parábola, não sei se é polinômio, tá? O fato dessa função ter uma reta aqui em cima, nesse ponto, significa que se eu pegar pontinhos próximos aqui... Olha se eu pegar um pontinho aqui próximo desse ponto aqui onde toca. Se em vez de eu calcular o ponto na azul, eu pegar o ponto na vermelha, na reta, eu cometi um errinho aqui, né? Tem um errinho pequenininho aqui. Esse errinho que acontece aqui, digamos assim, é um tipo de erro aceitável. Em que sentido? As músicas, quando você comprava um CD, as músicas eram no formato WAV. Acho que é assim que escreve. WAV geralmente é um formato muito grande, é por isso que cabia só 10, 15 músicas em um CD. Depois a MP3 é uma espécie de comprime essa música que era muito grande e vem para um arquivo menorzinho. Só que ao fazer essa compressão de WAV para MP3, você comprimiu. Houve erro ao fazer isso, houve perda ao fazer isso. Só que esse erro é tão pequeno que o nosso ouvido não consegue captar a diferença se a música está no formato WAV ou MP3. Ou seja, quando a função é suave, quando ela tem essa propriedade de colocar uma retinha aqui em cima, significa que a gente pode cometer esse errinho aqui. E esse errinho às vezes é imperceptível. A gente não consegue perceber esse erro e transforma uma coisa que inicialmente pode ser complicada, pesada, grande, numa retinha, que é uma função bem fácil de se estudar. É o que não dá para fazer nesse caso aqui embaixo. E qual que é a diferença dos dois casos, do primeiro para o segundo? O primeiro não tem um bico, o segundo tem um bico, e o primeiro é o que nós vamos estudar, que vai ser a função ser derivável. E o segundo, que ela tem um bico, ela não é derivável. Então essa é uma das propriedades que dá para usar, por exemplo, ao se falar de derivada, de função, a praticidade de uma função ser derivável. Essa é a que tem o bico, ela é contínua, ela não deu salto nenhum, tá? Só que o fato dela ser derivável significa que ela tem uma reta ali, uma aproximação linear naquele ponto. Você pode trocar a função, que inicialmente pode ser feita pela derivada dela, por uma reta, aproxima, e aí você tem aproximações. E é a origem de tudo essa discussão que eu falei aqui do Wave, MP3, hoje streaming, né? Acontece muito, por exemplo, em arquivo de vídeo, em foto. Você tem uma foto, você diminui o tamanho, perde um pouco a qualidade. Às vezes pode ser o erro, quanto mais qualidade você tira, menor fica o arquivo, né? Pode ser que até um tempo essa qualidade é aceitável, e aí é questão do que vai fazer, né? Então esse é, por exemplo, um exemplo de função que nós vamos ver derivável. E por que eu estou falando tudo isso? Porque além de ser o assunto da próxima aula, a derivada que nós vamos estudar é nada mais do que um limite, tá? Então, para fazer derivada tem que saber a noção de limite, tá? E
E aí a gente vai fechar o curso, já vou então, já que eu estou falando uma aplicação, já estou falando aqui de aplicações, né? E aí a gente fecha o curso fazendo aplicações do assunto e, por exemplo, eu já fiz esse exemplo em aula com vocês, né? Falei desse exemplo. Imagina que esse daqui é o gráfico de uma ação variando com o tempo, né? Estou fazendo qualquer coisa aqui, tá? Então, oi, pode falar. Sim? Nós vamos aprender, né? Eu tô tentando convencer vocês que esse assunto limite é importante porque essa noção que nós vamos estudar que chama derivada é um limite. Aí nós vamos aprender depois lá, vai ter uma definição sobre limites, a derivada é um limite, blá blá blá, e aí vai ter algumas regrinhas para calcular a derivada. Aí uma vez que a gente sabe calcular a derivada, aí a gente acha essa reta. Mais facinha, é do tipo ax mais b, né? Ax mais b e a derivada vai dar o valor do a aqui, por exemplo. Tá? Nós vamos aprender ainda a calcular a derivada. É só para dizer para vocês que vocês precisam estudar limite para que a gente possa fazer derivada a partir das próximas aulas. Tá bom? E talvez a aplicação mais interessante de derivada, então já estou só para finalizar a aula, é saber o seguinte, gente, esses pontinhos aqui, ó. Tudo que a gente queria saber num fenômeno, tudo que a gente quer saber é quando ele deixa, quando ele para, a função está crescendo, o fenômeno está crescendo, e de repente por algum motivo ele para de crescer e começa a decrescer. Tudo que a gente quer saber é esse pontinho aqui, ó. Que momento ele vai deixar de crescer para começar a decrescer? É claro que se for uma ação, esse ponto a gente não vai saber calcular, até porque se soubesse seria uma informação privilegiada, né? Mas tendo conhecimento, intuição, com os métodos numéricos e coisa do tipo, você consegue ter um conhecimento robusto para avaliar, por exemplo, gráficos de ações. Tá? Mas dentro do nosso curso, por exemplo, vai ter diversas aplicações, por exemplo, em saber o momento, esse ponto aqui, né? Ó, aonde a função deixa de crescer e começa a decrescer. É esse ponto onde as coisas vão acontecer. E esse é um ponto, por exemplo, uma condição para isso acontecer, é um ponto onde a derivada dá zero. Né? Nós vamos estudar depois que a derivada é linha, né? F' do ponto C zero. Né? É uma das condições. Tá? São os máximos e mínimos. Tá? Então nós vamos usar depois como aplicação máximos e mínimos. Imagina se a gente soubesse calcular esse pontinho aqui, ó. Esse vermelhinho que eu estou fazendo aqui. Isso fosse uma ação, né? Tá? Ou seja, você venderia a ação aqui, né? Não esperaria começar a cair, porque vai que ela nunca mais se recupera, tá? Como eu disse, a ação já é uma coisa que a gente é um modelo um pouco diferente, mas por exemplo, né? Para você calcular a quantidade que você precisa, uma questão interessante que tem, né? Você vai fazer um produto, você vai fabricar um produto ou coisa do tipo, você quer fazer isso obtendo o maior lucro e gastando o menor dinheiro possível para fazer esse produto e ainda entregar um produto de qualidade, né? E se esse fenômeno é dado por uma função, esse ponto, esse momento que você quer é exatamente um ponto desse tipo, um ponto onde a derivada vai ser zero. Pelo menos é uma das condições, tá? Então, mais alguma dúvida? Se tiver, agora é a hora para perguntar. Sim, pode falar.